Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. O episódio de hoje traz uma história inspiradora sobre solidariedade, amor ao próximo e transformação social. Vamos falar sobre um projeto que aquece não só o corpo, mas também o coração de muitas famílias em Nova Esperança. Esse é o Sopão do Bem. Iniciado em 2016, esse projeto social é fruto do esforço de um grupo de voluntários movidos pela fé, pela empatia e pelo desejo de fazer a diferença. Todas as sextas-feiras, na Vila Regina, centenas de porções de sopa nutritiva são preparadas com carinho e distribuídas gratuitamente a quem mais precisa. Mais do que um alimento, é um gesto de cuidado, respeito e esperança. Comandado por uma diretoria comprometida, formada por Rosângela Aparecida Silva, Maria Aparecida Nascimento, Aparecida da Conceição, Roseli Bernabé da Silva Nascimento e Jurandir Marcos Ponsete, o Sopão do Bem mobiliza semanalmente dezenas de pessoas em torno de um propósito comum: levar dignidade e acolhimento às famílias em situação de vulnerabilidade. No episódio de hoje, vamos conhecer os bastidores dessa iniciativa, entender como ela funciona, quais são seus objetivos e, claro, ouvir as vozes de quem faz tudo isso acontecer. Afinal, como disse Exupéry, a verdadeira solidariedade começa onde não se espera nada em troca. Fique com a gente e se emocione com esse exemplo de cidadania e compaixão que está fazendo a diferença em Nova Esperança. O Norocast tem um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro, medicamentos, brinquedos, banho e tosa, busca e entrega seu animal, clínica veterinária com plantão e consultas ao domicílio, ração, petiscos, produtos com diversos descontos, entrega para outras cidades da região, mediante aí agendamento. Leve seu animalzinho para conhecer a Recanto Pet, que fica na Avenida Rocha Pombo, 1266, no centro aqui de Nova Esperança. Participam desse episódio as voluntárias Rosângela Aparecida Silva, Deise Previato e o voluntário Jurandir Ponsete. O Norocast está no ar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para nós aqui é uma honra, né, divulgar boas práticas, né? 9 anos já do Sopão do Bem. 9 anos. E a gente queria que vocês falassem um pouco, né, como que teve início esse projeto, né? Um projeto que veio ganhando corpo, né, e visibilidade também através das ações sociais que esse grupo tem desempenhado. Como que surgiu a ideia de criar o Sopão do Bem? Olha, há bastante tempo a gente sempre conversava e querer fazer a diferença. E, e a gente não via um caminho. Aí surgiu uma experiência de um projeto em Paranavaí chamado Sopão de Maria. Aí nós foi espelhado nesse sopão. Aí nós conversamos e resolvemos, vamos experimentar fazer. E foi assim que começou o Sopão do Bem. Antes até, né, Rô, dessa parte aí, eu e o Jurandir trabalhávamos em Paranacite, né, Jurandir? E no caminho ele falava assim, a gente precisa fazer alguma coisa para aquelas famílias, para aqueles moradores de rua, aquelas pessoas que passam fome, Deise. Eu falo, Jurandir, não viaja, meu Deus, como que a gente vai socorrer? E ela fala, não, Deise, precisa fazer alguma coisa. E desde então, de muito tempo atrás, já brotava no coração dele esse desejo, né, e essa compaixão ao próximo de estar fazendo algo para ajudar o ser humano mais carente ali. E junto com isso, não foi feito uma coisa sem pensar, né? Foi tudo pensado. Nós tínhamos e temos também os nossos amigos dos Vicentinos que fazem também esse trabalho, só que naquele período
as pessoas estavam usando o alimento como moeda de troca, para trocar por pinga ou por algum outro produto, né? E depois eles começaram a dar até os pacotes abertos. E as pessoas estavam vendendo a granel para comprar também. E a gente via que os filhos daquelas pessoas, as filhas, as mães, estavam passando necessidade, estavam passando fome. E a gente precisava fazer algo, né? Aí o sonho não brotou só do meu, mas do coração da Deide, de todo mundo que faz parte, todo mundo que ajuda. Foi brotando o coração de cada um, né? E isso aconteceu. Graças a Deus, já está indo para 9 anos o projeto e tem acontecido e vai acontecer ainda mais vezes ainda. Deus quiser. Aqui na introdução do programa, nós lemos aqui o nome de algumas pessoas que fazem parte da diretoria. Nós percebemos que é algo muito organizado. O seu Jurandir disse aí que o sonho não brotou, né, no coração, mas quem foram assim os idealizadores e como se deu a formação dessa atual diretoria hoje que cuida aí do Sopão do Bem? A gente se junta, se uniu e faz, mas esses nomes, os primeiros que você leu, foram as pessoas que começou. Mas nisso, muita gente já se que nem a Deise nós resgatamos. Nós pegamos também, mas nós aqui representamos várias pessoas podem estar aqui, mas nós fomos conversando com os amigos, fomos se unindo num projeto e num sonho, né, de fazer a diferença para a vida dessas pessoas e chegamos no que nós estamos hoje. Não é bem uma diretoria, nós estamos pensando, nós vamos formalizar o nosso projeto e aí sim nós vamos formar a diretoria, vamos formar tudo que seja necessário, mas por enquanto nós fazemos de tudo. Então, as tarefas, todas, a gente repassa para quem pode executar naquele momento e assim a gente quer melhorar cada vez mais. Mas como é tudo doação, voluntariarismo, né? Trabalha, tem família, tem igreja, tem tudo. Então a gente se doa da melhor maneira possível. Então não tem como exigir algo de alguém, de estar ali naquele momento, de fazer isso, aquilo. Então a gente vai somando e juntando forças. Né? Quer ir lá? Vamos lá com nós, vem, vamos. E a gente vai se unindo e vai fazendo. Mas a ideia é de que cada vez a gente vá melhorando mais essa questão, principalmente, né, igual vocês falam da diretoria, então montar assim, oficializar, né? Que vai ser bom para o próprio projeto. E a gente vê ali que o sentido de ser cristão, ele é real ali naquele momento, porque as pessoas têm uma ideia vaga de ser cristão é aquele que segue Cristo, e não, ser cristão é fazer igual a Cristo fazia. O Cristo fazia isso, dava a quem tinha fome, né? Distribuía alimento às pessoas que tinham fome. E é isso que nós temos que pensar em fazer. Ser cristão, não é? Às vezes as pessoas entendem que é ir numa igreja, num determinado local e fazer suas orações. Também é, mas ser cristão é um pouco a mais do que isso, é servir ao próximo. Caridade. E eu falo assim, quando você realmente vai para um projeto desse, você se apaixona. Por quê? Porque você vê ali um ser humano, às vezes indefeso. E muitas vezes eu percebo que não é nem tanto a comida, mas é ele servir e ser lembrado. De você pegar, dar um toquinho, dar um cumprimento de mão, chamar pelo nome. Como eles se sentem? Eu sou alguém. Sim. Alguém me viu. Né? Eu vou dar até um exemplo aqui. Estava lá, a gente faz, né, uma oração com eles antes de, né, servir a sopa. São participativos. E eu olhei para um morador de rua. Esse morador de rua. Eu falei, nossa, que olho lindo que você tem. No outro final de semana, ele estava de barba feita e cabelo cortado. Entendeu? Então vai além da sopa. A gente socorre a fome, sim, física, mas também está precisando de ser olhado com carinho, com atenção. E aquele ser ali é um humano, é uma pessoa, né, que é nosso irmão. Nós fazemos o bem sem julgamento. Não tem julgamento. Lá nós não estamos para julgar, nós estamos para ajudar. E o dia que não dá para ir, não dá para ir hoje, sabe? A gente sente falta. Quem está lá é isso aí, não tem julgamento. Nós não julgamos ninguém. Não importa. Tem de coração aberto. Nada de julgamento. Tem que ir lá para ser. E esse processo, né, de resgate da dignidade humana, porque não é só ir lá e dar um prato de comida, né? É algo que vai muito além, que é o acolhimento, né? Quando vocês partem de um princípio cristão, né? Quando Jesus ele vai e multiplica os pães e os peixes, o que ele está dando? Ele está dando alimento, mas ele está dando a socialização das pessoas e a dignidade para essas pessoas que participam. E você, Deise, colocou
de que as pessoas não são levadas a participar do projeto de forma coercitiva. Ninguém é obrigado a nada. Não. Mas diante disso, o que motiva as pessoas que ajudam, ou diretamente ou indiretamente, a participar desse projeto? Qual a principal motivação? Porque é alguém que não vai dar retorno para ninguém, entendeu? E muitas vezes é uma pessoa que vive realmente à margem da sociedade. Vocês vão lá, acolhem, dão um alimento, mas dão carinho, atenção, elogia, resgata a autoestima, valores que foram se perdendo ao longo da vida. E o que faz com que vocês se sintam motivados cada vez mais a se engajar nesse projeto? Olha, eu vejo assim, é realmente amor. Amor próximo. Porque se você não tiver um pouquinho de solidariedade, de empatia, de querer ajudar, de querer fazer o bem, você não consegue ir. Você vai, mas você fala, não volto nunca mais. Entende? Então, assim, aquela vontade de que todos tenham uma dignidade, né, mínima ali, você vai, você quer fazer alguma coisa. De verdade, a gente fica o tempo todo falando, Senhor, multiplica, 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 que a fila tá grande e essas 4 panelas de sopa não vai dar. Verdade. Louvado seja Deus. A multiplicação dos pães e dos peixes acontece, gente. Acontece. Então dá, né? É raro o dia que não dá, às vezes, mas nem que for um pão, a gente Não distribui, sai sem nada. sabe? Não Sem sai nada, sem não nada. sai. Então, assim, você não quer que ninguém fique com fome, você não quer que ninguém fique com frio, você quer ajudar. Então, assim, aquela pessoa que tem, assim, um amor, né, ao próximo, ele quer fazer o bem, ele quer ajudar de alguma forma. E aí, quando a gente às vezes não consegue, ou não 100%, a gente fica incomodado. A gente dá um jeito para trás, né? Sim. Essa tua pergunta também me faz lembrar que a gente faz atendimento também ao morador de rua, em situação de rua, né? Pessoas em situação de rua. E incrível, por incrível que pareça, a Nova Esperança tem dito que não há morador de rua. Nós temos 18 pessoas em situação de rua, que a gente atende todas as sextas-feiras com alimento, com coberta, com roupa, e eu saio levando, falo eu, porque a equipe está lá fazendo outro trabalho e eu saio na rua fazendo esse trabalho junto com eles, né? Mas é todo mundo ajudando nesse sentido. E você vê, quando eles recebem um agasalho ou um prato de comida, a satisfação que ele fica. Mas ele fica muito mais feliz quando você dá um abraço. Eu não sabia o valor de um abraço. Eu não sabia, eu sei com eles agora o valor de um abraço. E aos pouquinhos a gente vai passando essa socialização com eles mesmo, né? Porque eles lá, às vezes eles falam assim, ai meu Deus, não vai ver. Mas não, é a hora que você vê, você se entrosa, eles respeitam a gente, precisa de ver. Ah, precisa ter medo. Não, é todo ser humano, é gente como a gente. Só que eles respeitam, eles têm carinho. O dia que vão supor, não fui sexta vez eu não consegui. Aí já passou 2, 3 em frente ali, a ótica falou, você não foi, eu senti sua falta, sabe? Assim. Eles se sentem, você disse que vive à margem da sociedade, né? Eles se sentem visíveis nesses momentos. Se tornam visíveis. Se tornam visíveis, não são pessoas que ficam ali escondidas. E é bem bacana mesmo, é bem gratificante para nós, aprendemos muito com eles. Eles nos ensinam. Acho que nós ganhamos mais. Nós ganhamos mais. Eu acho que não é a gente que ajuda, nós somos ajudados. Nós somos ajudados. E quando vocês dizem nós somos ajudados, quais os critérios para integrar aí essa equipe do Sopão do Bem? Tem algum critério, algum requisito? Não tem critério nenhum, só querer ir. Só querer ir, querer ajudar de coração, sem julgamento. Sem julgamento. E estar pronta para ajudar um outro ser humano, um outro irmão que está precisando da gente. Tá precisando. Porque a gente vai além do alimento. Nós conversamos, nós damos toda... E algumas necessidades, que famílias têm algumas necessidades especiais diferenciadas, eles ficam para conversar com a gente e a gente tenta sanar, ou pelo menos orientar. Que acaba que a gente que está mais ali, né, na frente, eles vêm à procura, eles têm mais assim, vamos dizer, tem menos vergonha de chegar até a gente e acaba pedindo ou falando da situação que está acontecendo ou daquele problema. Então a gente tenta encaminhar, direcionar, orientar, né? Claro, a gente não vai conseguir resolver tudo, mas às vezes a gente tem meios para poder estar solucionando ou encaminhando e resolvendo. Então a gente vai dando direcionamento. E vocês possuem algum vínculo com alguma instituição religiosa, política ou governamental? A respeito de vínculo religioso, nós temos posso falar, nós temos um vínculo muito grande com a Igreja Católica.
Por quê? Porque nos doa um espaço, que é da Capela São Judas Tadeu, o salão paroquial, que desde o primeiro momento é lá que nós executamos isso. Então, e nos é cedido de coração, e graças a Deus nunca tivemos problema nenhum. Entra padre, sai padre, muda a direção e nós continuamos lá esse tanto de tempo. Então, nós temos esse vínculo, mas não temos nenhuma restrição a outra religião, nós atendemos muito evangélico. Tanto que no começo eles ficavam assim, mas será que vai dar para mim? Porque não, é irmão, precisa, vai levar igual qualquer outro de qualquer outra religião. Respeito de vínculo político, também não. Nós não temos ligação política com nenhum partido, nada. Tanto que a nossa filosofia, nossa religião é Deus e a nossa filosofia é fazer o bem. É só isso. E não impede que nós tenhamos um bom relacionamento com assistência social, através da Glória e da Cleide. A gente tenta sempre uma socorrer a outra, ou eles também passam, nós trocamos informações de famílias, que nós temos algumas ações de cesta básica, seja qual for a necessidade, o que nós fazemos? Nós trocamos informações. Nós atendemos tal família, ela está sabendo que aquela família está sendo assistida, então ela vai poder direcionar aquele outro recurso para uma outra família. Então nós trocamos informações e ajuda quando necessário. Ou seja, vocês são um braço da assistência social do município também? E não é só da assistência, não, é de tudo. Desculpa eu ter falado tudo assim, mas nós estamos fazendo agora um trabalho junto com a educação também. Observamos que lá as pessoas são analfabetas, aquelas que não são analfabetas, faltou terminar os seus estudos. Então, inclusive, sexta-feira passada, o pessoal da Secretaria de Educação esteve lá fazendo um relatório, pegando o nome das pessoas que queriam voltar a estudar, para ser feito lá abrir no próprio colégio lá uma sala de aula do EJA. Então, específico para eles. Para eles, específico para essas pessoas. Então foi um levantamento que nós fizemos, estamos continuando fazendo, para ver quantas pessoas necessitam lá disso daí, né? Do estudo, da educação, quantas pessoas precisam. E eu creio que eles já tiveram bastante nomes lá, e eu acho que vai sair essa sala de aula lá. Muito bom. Eu, ouvindo esses comentários todos aí, me veio à mente, tem uma música que chama Onde Estão, que é de um cantor chamado Pedro Valença, que diz assim: será que eles têm fome? Faz essa pergunta, né? Um bom lugar para dormir? Será que quando cai a noite, vem a escuridão, eles estão seguros? Será que contra o frio eles têm proteção? Será que existe um ombro amigo para os consolar? Que eu ouvi a Deise falando do abraço, da importância do Jurandir falando. Então, assim, é tão bonito esse projeto de vocês, e às vezes falta, né, num mundo de tanta superficialidade, falta entender mais o humano, o outro lado humano. E aí eu percebo que tem toda uma organização. Vocês cadastram, então, essas famílias que são beneficiadas aí pelo projeto? Tem uma ficha cadastral com nome, endereço, composição familiar, quantas crianças, renda, escolaridade, grau de tudo. Aí a gente tenta fazer esse acompanhamento para saber a real necessidade, porque cada família tem uma necessidade diferenciada. Às vezes não é só alimento. Não é só alimento. Então nós tentamos fazer isso aí para ter um atendimento diferenciado. Uma família, por exemplo, uma cesta lá nós doamos leite. Uma família de 1 a 3 pessoas é uma quantidade. Uma família nós atendemos muitas, de 6 até a 9 famílias. Pessoas dentro da família. Então, a quantidade diferenciada. E nós fazemos esse levantamento de dados para controle. Em relação também a brinquedos, quando nós vamos fazer as doações, porque nós temos 3 datas especiais que nós trabalhamos. Nós trabalhamos que fazemos uma atividade diferenciada. Na Páscoa, Dia das Crianças e Natal. Essa Páscoa, vou falar sobre essa Páscoa. Essa Páscoa, todas as famílias, todas ganharam uma cesta básica e uma caixa de bombom. Todas. Aí, Natal. Ganharam 2 tipos de cesta básica. A cesta básica mesmo e uma cesta natalina. Fora o jantar. Nós fizemos um jantar especial para eles. Nós fomos servir eles. Nós jantamos com eles. Nós cozinhamos para eles. Entendeu? Eles não sabiam.
Foi feita uma surpresa, tanto que nós não falamos nada, e na hora que era para eles entrar na fila, pedimos para entrar, sentar, foram servidos, jantamos com eles, aliás, nós servimos eles, depois se sobrou, a gente comeu, que eu acho que não sobrou coisa nenhuma, mas tudo bem, e além do alimento, nós servimos refrigerante para todos. E a gente se virou no pouco espaço que nós tínhamos, porque o que a gente queria mesmo, sonho, sentar eles tudo bonitinho, tudo sentar, confraternizar com nós. Tipo assim, colocar eles na mesa da refeição, sabe? Assim, mas a gente, dentro da realidade nossa que nós tínhamos, nós conseguimos as mesinhas de cadeira de escola que tinha lá, no cantinho, fizemos e acolhemos eles e colocaram. E foi lindo o momento, né? O esposo, como diácono, foi lá, fez uma oração, fez... Tudo foi lindo. Eles participavam. Nossa, como que eles rezavam e agradeciam por aquele momento. Teve depoimento deles durante. Foi o que a Deise falou aí me recorda muito da iniciação à vida cristã, né? Que o catecumenato, onde os antigos apóstolos eles participavam, queriam ser batizados, queriam ser cristãos, então eles andavam com Cristo. E para eles fazerem esse caminho, eles tinham que ser batizados, ser crismados, pertencer a Cristo, e depois disso eles eram convidados a sentar na mesa do Senhor. Todos eles foram sentar na mesa, comeram junto do mesmo pão que Cristo comeu. Então lá também eles comeram do mesmo pão, nós comemos junto com eles, eles se sentiram participativos daquele momento, né? Foi um momento assim que... Foi diferente de pegar sobre levar para casa. Ali eles sentaram e se alimentaram. Se sentiram participantes mesmo. Eu participei... recentemente de a Associação Ninho da Águia, que faz um trabalho maravilhoso de contraturno escolar, e o Jornal Noroeste está entre os apoiadores. Nós temos que apoiar as boas práticas, as boas iniciativas, e eu estive lá, porque todo mês eles fazem uma festa do aniversário das crianças. Os aniversariantes do mês. Eles fazem um bolo, servem salgados, um docinho aqui e ali. E o presidente da ONG, o Dr. Bernardo, faz uma pessoa maravilhosa, o Mignaca, a Érica, o pessoal, e tantos outros, né, voluntários ali também. E chamou uma criança para fazer uma oração. E estavam ali os benfeitores da ONG, né? Aí, no meio de tantas crianças, chamou uma garotinha lá, aquilo eu até tenho que me segurar para não chamar. Sim. Porque durante a oração que ela fez, porque às vezes a gente ora pedindo, né? E a criança, a oração mais pura, ela orou agradecendo pela vida das pessoas que estavam. Ela falou assim: eu agradeço, Deus, pelas pessoas que trazem comida pra gente. Você sabe o significado disso? Comida, gente, que deve ser o mais básico do ser humano, mas a gente vê que isso revela o quê? Essa realidade social que muitas pessoas estão enfrentando. Eu me lembro de uma história, né? Uma história de um missionário que esteve na África, e ele cuidava de um orfanato, e muitas crianças perderam seus pais, e ele percebia que as crianças tinham dificuldade para dormir, porque elas se alimentavam, mas elas tinham dificuldade para dormir. E daí eles chegaram à conclusão: mas o que está acontecendo? Essas crianças têm dificuldade para dormir? Daí eles perceberam que a insegurança de não ter o que comer no dia seguinte tirava o sono delas. Metade da população está assim. E o que a insegurança alimentar? E o que eles faziam? Eles pegavam um pão, cada um, e colocava do lado da cama das crianças, e elas dormiam abraçadas, porque daí elas tinham a segurança que no dia seguinte o alimento não ia faltar, e elas dormiam. Alex, desculpa te cortar novamente, mas nós tivemos um caso semelhante ao que você está contando, e vários outros casos nesse daí, né? Eu vou relatar um caso, também vou fazer que nem você, me segurar para também não chorar também aqui. Eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa, de uma mulher, e cheguei lá, era umas 7 horas da noite, mais ou menos, né? 19 horas. Cheguei na casa dela, cumprimentei ela, perguntei se ela precisava de alguma coisa. Ela falou que estava precisando de alimento. Aí perguntei se era só ela na casa, ela me chamou para olhar a casa dela. Ela tinha simplesmente um colchão.
e tava lá 3 crianças. Aí eu falei, e essas 3 crianças são seu filho? São, mas já estão dormindo. Ela falou, eu ponho eles dormir 6 horas da tarde, das 18 horas, de barriga para baixo, para eles não chorarem de fome à noite. É triste você ouvir isso, né? Eu já vi uma mãe falando pro filho dormir mais cedo, dentro disso que você está falando, filho, vai dormir, porque o sono alimenta. O sono alimenta. O sono alimenta se você estiver de barriga De cheia. barriga cheia. Mas Não, era uma alimenta. forma que ela tinha. Era o que tinha. E assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho. E toda a logística, porque é na sexta-feira, né, que vocês fazem do sopão, né? Só Mas a logística começa a Como- semana inteira. como que é? Começa na sexta-noite, né? Começa na E quais os desafios principais? Nós acabamos de servir, já estamos nos programando para outra semana. Olha, já passamos por muitas dificuldades, principalmente por causa de recursos. Mas hoje, graças a Deus, nossa despensa está lotada. Nós temos a programação nossa já está completinha, não vamos passar mais tanto apuro, mas principalmente eu tenho que agradecer aos doadores, os doadores anônimos, Sim, sim. muitos voluntários, O pessoal do terço. o pessoal Terço Solidário. Terço Solidário que nos ajuda, que manda alimento quando eles fazem o terço. Então, fora as doações e as campanhas que também ser feitas. A Dani Mossi sempre, eu acho que organizou 2 torneios de beach tênis, que isso nos rendeu também uma quantidade financeira que a gente está conseguindo trabalhar, porque nós gastamos por semana. Isso aí fixo. Vou falar quando não temos doação, mas graças a Deus nós temos condições para isso. Nós gastamos 20 quilos de carne, seja de frango, seja do que for, de uma proteína, de verduras, legumes, temos gastos, temos o caldo, temos os temperos, então nós temos um gasto semanal. Mas, com a graça de Deus, graças às doações, aos voluntários, aos que nem aparecem, que só querem ajudar, nós estamos conseguindo passar. E além da sopa, né, Rô, o que os voluntários doam é distribuído também. Às vezes batata doce, laranja, verdura, o que chega, mamão, tudo. Então, o que chega lá, além da sopa, vai. Que a sopa e o pão é sagrado, né? Não, isso aí toda semana tem. A sopa e o pão é fixo. E aí as outras coisas que a pessoa manda vai sendo distribuído também. A Provopar também, com o rodeio que teve. Então, com o rodeio nós conseguimos, se eu não estou enganado, foram 300 quilos de feijão e 500 de macarrão, que foi destinado para nós. Já ajudou muito. Já nos ajuda muito, porque aí nós, como eu digo, grosso nós já temos. Então, isso também já ajuda bastante. E essa quantidade de alimento, vocês saberiam dizer qual a média mensal de sopas distribuídas, e se esse número tem aumentado no decorrer do tempo? Nós servimos, na última sexta-feira, dia 30 de maio, atendemos 97 famílias, média de famílias de 3 a 9 pessoas. Então, nós servimos por mês, geralmente, 1.600 sopas mensal. E assim, vocês, por questão de logística, vocês estão localizados lá na Vila Regina. Na Vila Regina. Mas somente famílias da Vila Regina? Não, nós atendemos gente até fora o Ouro Branco, vem Nova Esperança. Vem gente do conjunto Nova Esperança. Atravessa a cidade. Oreste Man vai lá. Barão? Não, Oreste Man. O conjunto aqui. O Nova Esperança. Nova Esperança vai lá buscar. O Novo Horizonte vai lá também. Nós não ficamos restritos. O que nós escolhemos? Não foi bem uma questão de escolher o local. Eu nasci naquela região, o Jurandir nasceu naquela região, e tinha aquele estigma de que a Vila Regina só tem vagabundo. Ninguém quer se trabalhar, ninguém. Então, e além de ser marginalizado nesse sentido, era uma região para nós, uma das mais carentes. Sim. E com a viabilidade da salão paroquial, dar o espaço, então uniu o útil ao agradável. Fizemos um ponto de apoio ali.
Mas independente disso, se você morar na Vila Regina ou se morar no Cidade Alta, que nós atendemos bastante. Centro. Centro, tem gente do centro. Tem gente do centro aqui que está passando, vai lá. E já aconteceu de pessoas que vocês perceberam que Não precisam. não precisam e que vão lá? Já Já aconteceu. Já, mas Dá pra. o que acontece? Nós, como a gente tem as fichas, os cadastros, nós focamos nas famílias que a gente sabe das cadastradas e que tem a necessidade. Se sobra, não vai não negar. vamos negar um prato de sopa para ninguém, mas a prioridade é para quem não tem. Isso é fato. Mas tem outra coisa também que a gente Querem conhecer a sopa. querem A conhecer. sopa, ai, porque já ouvi falar que a sopa é gostosa, já ouvi. Não tem problema, pode comer a sopa. E às vezes, Essa é boa. às vezes a pessoa não está precisando do prato de comida, mas está precisando ser reconhecida pela sociedade ali na qual ele vive, né? Então, se você for lá e dar um abraço que é gratuito, você vai ter uma experiência maravilhosa com essas pessoas. A pessoa vai ali, ele entra na fila, já aconteceu isso comigo, de ver pessoas ali na fila que não estavam precisando, e foi logo no começo, e eu pedi para as meninas me apontarem quem que elas conheciam. E aí, quando você abraça a pessoa se desmonta. Ela se desmonta. Vocês disseram aí que a sopa é boa. É excelente. Não, daí tem algum projeto aí que garante essa qualidade, o valor nutricional ali dos alimentos? Não, Como nós que é? vamos, a gente sempre foca no quê? Numa fonte proteica, que é a carne. Sim. E verduras e legumes, isso em abundância. Geralmente, olha, repolho, cenoura, batata. Quando não temos batata, às vezes tivemos doações de mandioca, fizemos sopa de mandioca com calabresa. Já tivemos muita coisa, mas a gente sempre foca uma proteína e bastante verduras. E sexta passada foi sopa de feijão com macarrão, com frango e verduras. A gente sempre varia conforme o que nós temos em mãos. Que nem a Deise falou, tem as doações. As doações a gente distribui para eles. E o que dá para ser usado na confecção da sopa, a gente guarda para nós. Por exemplo, sexta nós doamos macarrão. Porque nós, graças a Deus, temos muito macarrão. Então, toda a família, além da sopa, além do pão, além da batata doce, levou macarrão para casa. Todas as famílias. Isso é importante, que nós estávamos falando agora da parte alimentar das pessoas, né? Aquela dificuldade de dormir e pensar no outro dia, o que é que eu vou ter que comer, né? Eles levam um pão, e você vê que no outro dia ele tem o que comer. Ele já levanta. Inclusive, já recebemos até um grupo de pessoas, pessoal da Defesa Civil aqui, um deles lá elogiando a gente, porque depois que o sopão foi estabelecido lá embaixo, violências entre marido e mulher, matrimonial, conjugal, né, diminuiu. Isso era um problema sério devido à falta de alimento na casa. A pessoa, geralmente, na sexta-feira, ele deixa de trabalhar e ele chega em casa, às vezes, sem o dinheiro, sem a comida, a mulher tem o que comer. Dá o que comer para ele. Você tem serviço, não é fixo, que tem mensal. E você fez a pergunta sobre alimento. Nós temos uma dificuldade, aumenta muito, muito, muito na época de escola, quando tem intervalo escolar, as férias, que as crianças não comem não tem onde comer. Aí o dia que vocês puderem ver, você for lá na sexta-feira, as crianças estão lá na porta esperando a gente chegar. Porque eles sabem que nós somos a comida. Aí a gente entra e serve eles. Eles comem lá com a gente. Eles sentam lá na mesa, lá, a gente vai lá servir lá. É bem, bem legal. E de que forma a comunidade Nova Esperança tem colaborado com doação de dinheiro, de alimentos? Os comerciantes têm se envolvido também? De comerciantes não, mas eu acho mais que é uma rede de amizade e os amigos que participam e se solidarizaram com a ideia. Uma corrente do bem. Corrente do bem mesmo. Esse é o nome. Eu não vou citar nomes porque são doações anônimas. Nós temos doações de alimento, nós temos doações financeiras, que é o que a gente mantém, porque não é só alimento, que eu falei, nós temos gasto, nós temos gás, nós temos os temperos, nós temos os caldos, isso aí tudo é custo. E a gente depende das doações. Mas nós, graças a Deus, tem bastante doadores anônimos que nos ajudam. Que nem eu falei, tem a Dani que faz os torneios de beach, que também arrecada. Agora, sexta-feira,
Dia 6 de junho, sexta-feira, vai ter o o Bar do Bode, na maçonaria, para os homens. E dos favorecidos da renda desse bar vai ser o Sopão do Bem. Então, sempre, graças a Deus, sempre Temos apoio. temos apoio, tem um olhar para a gente que nos preocupa, que nos procuram para querer ajudar. Procura a Deise, procura o Jurandir, procura a Dani, procura a Maria, sempre. Tanto procuram as pessoas que precisam, Sim. que necessitam de alguma coisa, e as pessoas que nos querem ajudar de alguma maneira, seja com alimento, seja com roupa também. Nós fazemos 2 tipos de bazar lá embaixo. Tem o bazar solidário, que as roupas que a gente recebe de doação, nós fazemos uma seleção do que dá para ser usado, não dá para ser aproveitado não. A partir disso, tem 2 bazar. Bazar solidário. As famílias cadastradas levam a roupa que precisam para a família. Levam o que precisa. O que precisa vai levar. Bazar beneficente. O valor de R$2 a R$5 a peça. São peças novas, peças zeradas que a gente vende para também gerar essa renda para nós. Mas de R$2 a R$5 irrisório, é só para não falar que são peças, maioria zeradas, boas para fazer. Para a gente fazer uma fontinha de renda para nós. E quais são os principais hoje itens e insumos aí mais necessários aí para manter esse projeto funcionando? A Rosângela colocou ali, falou do macarrão, feijão, tudo mais. O que precisa, assim, para que o projeto continue, funcione? De legumes, verduras, geralmente as coisas mais não é tão caro. O que mais dificulta para nós é a compra da proteína, que é a carne. E a carne. Que sempre tem. Ou é carne de vaca, ou é a carne. Já fizemos carne de porco. Carne de porco. Geralmente é frango. Geralmente quando nós estamos adquirindo mais dessas últimas, acho que nesses últimos 3 meses é frango. Frango. Nós temos alguns parceiros, que a Rosângela estava falando, de alguns doadores, que nos dão também, algumas vezes, né, nos fornece essa proteína. Só que a gente precisa, o custo mais alto nosso é a proteína. É o preço mais elevado que a gente tem. Então a gente sempre precisa dessa doação, porque não é uma doação que você ganha sempre. É algo que você tem ali em reserva, né? E daí, que nem eu falei, quando nós não compra, quando não ganha, com esse dinheiro arrecadado que fica guardado, a gente vai comprando. A gente vai comprando conforme a necessidade. Que nem o Jurandir falou, acaba a sexta, a gente vamos organizar, a gente já está pensando o que é que. Já vamos olhar a geladeira para ver o que está faltando. Vamos olhar o refrigerador lá, que verdura que acabou, o que nós já temos que nos providenciar para a semana que vem. E vocês já firmaram alguma parceria com empresas ou com o poder público? Foi comentado aqui, até antes de nós iniciarmos aqui o programa, que vocês estão buscando a criação de uma associação com o CNPJ, buscar um título de utilidade pública para poder captar até de forma recursos, né? Então, já existe algo nesse sentido? De apoio de instituições públicas ou do comércio, né, como um todo? Fora os doadores que nem nós estávamos falando, fora esses doadores, assim, formalmente não. Nós precisamos estar legalmente com a nossa associação montada, né, toda estruturada, para que a gente possa ter. Inclusive, houve o nosso prefeito atual, ele nos deu o espaço, vai nos fornecer o espaço lá embaixo na Vila Regina, onde era o posto de saúde que existia lá, né? Nós estamos só esperando que seja feito isso formalmente para que a gente possa se estruturar lá também, montar o que é necessário lá, né? Mas pelo menos verbalmente tem alguma coisa já nesse sentido. Então nós estamos procurando mais parcerias, pessoas que queiram. Tudo certinho. Lembrando que só para as pessoas que nos assistem estão um pouco desapercebidos, o posto de saúde ele não funciona mais porque foi construído um novo posto ali bem na região próxima. Então não vai substituir a existência do posto de saúde com o projeto do Sopão. Então é importante a gente deixar bem claro, né? Então, teve uma reunião na prefeitura, acho que a semana passada, que parece que através do Conselho da Comunidade, através da doutora Dona Ana, parece que está mexendo isso aí para ver se isso aí
se tornar realidade, mas nós não fomos convidados, então não sabemos em que pé está a coisa. Porque, infelizmente, aquele local lá está virando um local de depredação, né? Estão quebrando, arrancando janelas, então... Se não for para nós, que vá para alguma outra determinação dentro, para que não deixe acabar, né? Dentro do município, para que não acaba perdendo... Porque já foi feito ali, estão depredando tudo, arrancando tudo que podem arrancar. E seria uma oportunidade do Sopão ter um espaço próximo. Vamos esperar para ver. Mas enquanto isso, nós estamos correndo atrás da nossa formalização. E infelizmente, nos espaços que ficam ociosos, acontece isso. Roubo de fios, depredação de janelas, das estruturas, né? Portas, janelas, tudo. E quais as estratégias hoje vocês utilizam para arrecadar esses recursos? Porque nós vemos que é bastante coisa, se vocês fazem campanhas, porque são recursos financeiros, são recursos materiais, recursos humanos também, porque precisa de gente. Quais as estratégias que hoje vocês utilizam para conseguir aí dar sequência no projeto? Apoio são os nossos amigos e parceiros. O que acontece? Cada um participa de um grupo diferente. Então, a gente tenta mobilizar as pessoas do nosso convívio, né? Para que se empolguem ou literalmente se apaixonem pelo projeto e nos ajude de uma maneira ou outra. Eu falo assim, Alex, eu preciso da sua ajuda. Aí eu falo para você, você fala, poxa, Deus, vou te dar uma forcinha lá. E é o relacionamento mesmo. O voluntarismo aí, mas com o falar... O tete a tete aqui, eu vou ir com você vai falar, eu vou dar uma forcinha ali que estão precisando lá. É isso aí. Como você falou em relação ao ninho da águia, eu falo assim, não existe só o Sopão do Bem. Existe outras. Tem a Bom Pastor, tem a Divina Providência, tem o Ninho da Águia, tem o Asilo, tem muitas entidades que precisam do apoio da comunidade, senão isso não funciona, isso não atinge o objetivo geral, que é chegar na população que mais necessita. Que nem você falou do Ninho da Águia, um trabalho maravilhoso. Maravilhoso, precisa ser apoiado. Para fazer, precisa de gente, precisa de recursos. Entendeu? Só uma pessoa sozinha não faz as coisas, não faz acontecer. Não faz. Então, o que nós somos? Nós somos um grupo de apoio. Fala assim, nós somos. E tu, que nem você falou em diretoria, nós não temos diretoria formada, porque eu falo que lá vai ser formalmente só o papel. Porque lá todo mundo faz tudo. E o objetivo maior, nós despimos de egoísmo, despimos de querer aparecer. O nosso intuito maior é fazer bem, é chegar aqui lá. Então, tanto faz o Jurandir como diretor, a Deise como diretor, eu como... Não vai mudar nada, é só papel. Você precisa ver que lindo. Uma senhorinha desse tamanhozinho assim, lavando um panelão maior que ela. Gente, ela fez o máximo dela. É verdade. Cada um dá o seu máximo. Cada um dá o seu máximo. Então, eu falo assim, tem várias entidades que você pode fazer a diferença. Eu não posso ir pessoalmente, não tenho tempo. Ajude financeiramente. Pegue uma como intuito, olha, eu vou ajudar mensalmente tal situação. Nós, como Sopão do Bem, penso assim, isso é a sopa. Não, engano. Nós fizemos campanha com agasalho. Nós fizemos campanha com coberta, a campanha de cesta básica. Há um ano retrasado, o Sicredi fez uma campanha, devo muito ao Sicredi também. Muitas cestas, das árvores solidárias que eles fazem no final do ano, nem sempre é nós, mas a maioria das vezes somos nós, e eles fizeram a campanha do agasalho, de cobertores. Nós doamos mais de 100 cobertores, e cobertores muito bons, ou seja, a iniciativa partiu deles, visando o nosso projeto. Então, eu falo assim, basta você querer. Eles têm várias campanhas que destinam, né? Bacana, que nem falei, tem várias coisas. Coisas pra Então, a cesta do final do ano, nós só completamos. Se eu não estou enganada, eu comprei 22 cestas, eu completei. O resto foi todo doações. Já ajuda? Eu ajudei muito. Eu posso falar que quase 100%. Foi. De 100 cestas, foram 120 cestas. Eu comprar 22, a maioria veio. Importante frisar que esse trabalho é totalmente voluntário. Vocês não são remunerados para fazer esse trabalho. Aliás, o salário é bom? Aliás, para a gente começar a tocar o projeto,
Nós tiramos dinheiro do nosso Do bolso. nosso bolso. As primeiras compras de marmita que nós começamos. Hoje nós servimos em vasilhas de sorvete que eles levam. Mas nós começamos a fazer marmita. Nós comprávamos marmita, nós entregávamos as marmitas de isopor. E as primeiras nós compramos com o nosso dinheiro. Não tinha. Vamos começar. Não, nós fomos lá e falamos, quanto que a gente compra? Ai, meu Deus, não sei. Isso é uma caixa dá, 2 caixas, não sei. Vamos lá, vamos ver que bicho dá. Entendeu? E Zé, nós falamos de marmita, né, Zé, Alex? A gente, é interessante, os potes de sorvete, né, de 2 litros, lava bem lavadinho, porque ele veda bem, ele tampa, e ali cabe 3 marmitas. 3 marmitas Aquele cheias. pautinho de pão de queijo, para Cabe família 7. dar mais, também, a gente arrecada, Deus sai pedindo, a gente também As sorveterias nos doam. Os professores fizeram uma campanha também. Do pote vazio. Pote vazio levaram para nós. Você Então, joga o pote gente, vazio embora, não joga não, leva pro sopão, porque ali a gente põe a marmita e entrega, já é uma despesa mesmo, tem que que nem comprar. agora, sexta passada, o Jurandir levou para as pessoas Situação de rua. Nós enchemos, levou. Lógico que não vai voltar. Você faz. Não vai. Depois aí. Paciência para levar de E novo. outra, o Colégio das Irmãs também faz um trabalho O também Colégio lá. das Irmãs foram 2 vezes esse ano já no Já Sopão. fazer. E tá programado outra. Dia 15, elas falaram se podiam ir lá fazer uma recreação com as crianças, porque nós falamos que tinha isso antigamente. Fazer uma recreação com as crianças, desenhar, pintar, cantar. Elas foram, dia 15. E levaram bombons para todas elas. Caixa de bombons, acho que ela foi feita uma campanha dentro do colégio, foi levado. E dia 25, elas fizeram um cachorro-quente. Levaram o cachorro-quente com refrigerante. Todos, não foi a família, todos da família levaram o cachorro-quente. Além da sopa, além do pão, além do que nós doamos, toda a família levou um cachorro-quente e um refrigerante. Por pessoa da família. Além disso, também tem voluntários, por exemplo, profissional na área de dentista, vai lá, corte de cabelo. Nós tivemos ação pessoas lá fazer esses de trabalhos. uma palestra de higiene bucal. Doutora Flávia Razente foi lá, nós compramos uns kits de escovinha com uma pastinha. Todos E aí, eles ela deu a palestra e todo mundo levou uma pastinha e uma escovinha. Fizemos 2 ações de corte de cabelo. Veio a Lígia, do Estúdio Hair 25, e uma amiga nossa de Maringá, que trabalha em Maringá. Faz o corte de cabelo. Veio fazer o corte de cabelo lá. Então é aberto. É aberto. Só a pessoa fala assim, eu quero lá fazer tal coisa. É isso que eu posso voar. A gente programa e a gente faz. E que tipo de retorno assim vocês têm obtido dessas pessoas que são atendidas? Como que elas compartilham? Meu Deus do céu. Não, no dia lá que a Deise estava falando do final do ano do jantar, algumas delas pediram para usar o microfone, que estava usando. Eu tenho até que não dá, gravei assim. O esposo da Deise fez a oração e tal. Aí alguns pediram para falar. Gente, ver eles agradecer e você notar que eles, aquilo assim, ali faz a diferença muito por ter, né, esse projeto, ter essas pessoas que estavam ali fazendo comida para eles, cuidando deles. É muito lindo isso. Então, na evangelização que nós estamos fazendo lá com a Igreja Católica, que nos tem apoiado também, também observamos, não só isso, mas observamos assim que as pessoas, às vezes, a gente não vê essas coisas acontecendo, mas tem pessoas que estão passando em frente do sopão e está havendo oração. Eles param com seus carros, param com as suas bicicletas, com a sua moto e ficam esperando a gente fazer oração para eles poderem caminhar. Muitos deles estão sendo evangelizados pelo sopão. É que está começando uma outra ação, né, Jurandir? Aí para, tipo assim, a visita na casa mesmo. Conhecer a realidade. Essa visita, né, a gente está realmente conhecendo a realidade, vendo a necessidade, levando a palavra, fazendo oração. A gente não está levando religião, né? Não, mas está levando a palavra, fazendo um momento de oração ali. E a gente tem percebido, né, que por onde a gente passa, a gente vê, eles são gratos pelaquela sopa que eles pegam e pelo que a gente tem a perguntinha, né? Um questionáriozinho ali para saber. Você participa do sopão toda sexta-feira? Sim. Aí eles veem a gente, ai, que legal você fez na minha casa, de novo, vamos lá fazer uma oração. Então, assim, é aquele se importar com o próximo mesmo. É ir além de que você falar assim, não, eu tô aqui, não, eu vou ali. Então, é você se importar e ver a necessidade daquela pessoa. E a gente percebe que, assim, quando você recebe amor, você não represa aquilo, né? Você quer passar para outro. Né? Então, assim,
preenchido, inundado, quem recebe doses de amor, primeiro que muda conceitos, né? Quebra paradigmas, cura traumas, feridas, porque como Jurandir, vocês muito bem colocaram, às vezes a pessoa recebe um abraço esse que ele não teve do pai, talvez não teve da mãe, Traumas, né? Muitos traumas. e acaba também passando isso para a vida dos filhos. Mas ele vem, recebe um abraço do Jurandir, uma palavra de incentivo da Rô, da Deise. Opa, eu preciso mudar, preciso caminhar de uma maneira diferente. Chega em casa diferente também, até no trato com relação à família. Sim, isso acontece. Porque assim, ó, eu chegar a dar um abraço em você cheirosinho aí, ó, beleza. Não tem problema, mole. Você vai chegar lá, tudo molhadinho, dia de meio de chuva, né? Na beira da Tudo calçada. sujo. Você acabou de chegar no Aí serviço. fala assim, abençoada, me dá um abraço. É. Ai, mas aí você tem que realmente dar o abraço. É. Se você finge que dá o abraço, você não dá. Você tem Porque o abraço, ele Ele também. cura. Ele cura. Eu me lembro uma vez, aproveitando aqui o gancho, eu estava da igreja da qual eu fazia parte recentemente, né? Chegou uma pessoa em situação de vulnerabilidade ali. Aí teve o café, tinha acontecido o café da manhã, e aí a pessoa chegou e eu fui lá receber, e aquilo me emocionou bastante, né? Porque ela, falei, entra aqui no templo, vamos participar aqui e tal. Eu falei, ah, não posso. Eu cumprimentei, abracei. Falei, por que que você não pode? Ele falou, não, eu tô cheirando mal. Eu falei, mas aqui é o lugar. Porque tem pessoas cheirando muito pior do que você lá dentro, mas é o cheiro que ninguém sente, porque não está inalando. Porque esse cheiro muitas vezes é camuflado pelo sentimento de religiosidade. Sim. Então entra, você é bem-vindo. Sim. E a pessoa sente o quê? Acolhida. Depois nós levamos lá, fizemos uma marmitinha com os itens que tinham sido servidos no café da manhã, porque ele também não se achou digno de sentar com as outras pessoas, mas isso pode. A religião ela tem que transcender barreiras e preconceitos, né? Você disse uma coisa muito importante que às vezes eu vou nas igrejas e eu falo com as pessoas sobre isso, né? Acolhida não é você receber na porta e falar, oi, boa noite, seja bem-vindo. Não, acolhida é dar o teu coração. É ir lá na pessoa e falar, vem cá, meu irmão, eu tô aqui, senta aqui junto comigo, vamos. Isso sim é acolhida. Agora você receber, isso é receber as pessoas em casa. Sempre a gente comenta, né? A gente, o Jurandir tem um conhecimento muito bom da Bíblia e eu tô bem pequenininha, mas eu tento tirar minhas dúvidas, a gente sempre conversa. Eu falo assim, eu gosto de ler também. Eu falo, igreja em si, igreja é só um templo. A igreja maior é o coração da gente. É o coração. Aí sim, aí que se faz igreja, aí que você vai ser cristão mesmo. Cristão, independente da sua. Que você professa da sua igreja, mas cristão, você se vê no outro, se preocupar com o outro e falar, poxa vida, eu consigo fazer a diferença, eu posso fazer a diferença, eu quero fazer essa diferença, entendeu? E a gente aí fica o tempo se perguntando, o que eu posso fazer mais? O que será que eu posso oferecer mais? Tempo a gente sempre, tanto que né, o sopão do bem vai além da sopa em si servida. Eu falo assim, o sopão, a sopa em si é uma demonstração de amor ao próximo, mas esse amor vai além, vai dar preocupada que nem. As pessoas nos procuram que nem por uma orientação, por um encaminhamento. Nós temos ajudas, nós fazemos uma ajudas muito além do Muito sopão. além, Nós temos famílias que nós estamos ajudando por internamento. Tem uma pessoa que uma pessoa com uma doença severa e ela precisa, a gente está, faz 2 anos, hoje em dia, 2 anos. nós estamos 2 anos nessa perseverança. Eu estou precisando disso, o que a gente pode... Não, nós vamos tentar sanar para dar um mínimo de dignidade. E eles serem vistos. Você tem que abrir seus olhos e ver naquela situação o que eu posso fazer, o que está na minha mão que eu posso fazer. E fazer. E a gente vê que de cristãos nominais o mundo está cheio. Está cheio. Mas é aqueles que as têm igrejas os estão cheias. estão... As igrejas, mas não é isso. Aquele olhar social. Quando Cristo conta a parábola do bom samaritano, ele fala de afastamento. Que igreja de Cristo? Quem que foram os primeiros que passaram quando viram uma pessoa caída? Levita, sacerdote. E coube a um samaritano que não era bem visto. Os judeus não gostavam de samaritano. Porque teve um contexto histórico. Sim.
O Reino do Norte foi invadido pelos assírios e os judeus se misturaram com esses assírios e deu origem ao samaritano, que era meio judeu. Sim. E o judeu puro, sangue, ele não, ele estigmatizava Sim. o samaritano. Então Jesus mostra o quê? Coube a esse improvável exercer a benevolência que vocês não fizeram. Os religiosos não fizeram. Jesus nunca precisou de templo. É. Jesus não precisou de templo para fazer o bem. Era a vida. Né? Era a vida. Ele ajudava quem no seu caminho cruzava e precisava. Sim. Ele nunca olhou com olhar julgador. Ele não julgou a Madalena, ele não julgou o leproso, ele não julgou o ladrão, o cobrador de imposto. Ninguém, ele só acolhia e amava. Deixava a sua mensagem de amor, de transformação. Você vê o que você quer para você. Mas ele nunca precisou de tempo para exercer o amor ao próximo. Gente, que bate-papo maravilhoso. Olha, mas nós já estamos no final do programa. Sim. Aí, você que nos assiste, eu gostaria que você deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo com mais alguém, se inscrevesse no nosso canal. E, gente, eu deixo espaço para as considerações finais e eu quero que vocês, olhando ali, ó, fale quem está assistindo vocês, como que pode contribuir, como que pode se engajar. Não é restrito a um grupo religioso. Não. Pessoas de outra religião também podem participar. Nós temos engajadas. Nós temos. Eu não vou citar nome, nem, porque não é isso. A gente vai conseguir, né? Mas tem pessoas de outras religiões que nos ajudam. Quem quer ajudar? Pode falar isso. Quem quer ajudar, sentir tocado no coração, né? Esse amor de Jesus Cristo, esse amor ao próximo, vem para o Sopão do Bem. Vai lá, faz uma visita, né? Ajuda a servir sopa. Aí aos pouquinhos vai se engajando. Não é obrigado, é tudo voluntário. É a maneira com que cada um pode. Às vezes a pessoa fica pensando assim: como que eu vou poder ajudar? Gente, de diversas maneiras, de diversas formas. Igual a gente acabou de falar assim, até mesmo com um aperto de mão, com um abraço, com uma oração, com um varrer do chão. Várias maneiras pode ser ajudado. Então, assim, você que sentir, tocar no seu coração, aquele desejo, né, de estar, de ver aquele irmão ali mais na vulnerabilidade ali, aquele mais necessitado e quer fazer algo, quer fazer o bem, vem do Sopão do Bem. Eu deixo espaço, então, primeiro pela Rô, depois Deise e o Jurandir, para suas considerações finais. Só tenho que agradecer às pessoas que nos ajudam direto e indiretamente, aos amigos que compraram a ideia de querer fazer a diferença na vida dos outros, esse olhar cristão, esse olhar ao próximo. E se você também se sentir tocado, tem nós, e não precisa só ir lá, você pode ajudar de N maneiras. Roupas que você não usa, móveis, nós mobiliamos casas já tudo. Às vezes o que você acha que na sua casa não tá bom, não serve mais, pode ter certeza que para o outro vai servir, tá? Fique à vontade para ajudar. Eu queria agradecer. Um contato para quem nos assiste. Como que é procurar vocês? Pode procurar. Eu, Rosângela, Farmácia Coração de Jesus. Pode passar um contato, um número, telefone, porque pessoas de fora também estão assistindo. 999-30-29-29. Desde da Ótica Popular, né? Então, 44-999-19-1970. Jurandir da Lojas MSC, 99729-3883. Você falou que teve pessoas de fora, né? Nós tivemos doação de fora do país. Fora do país. Que nos procurou, que queria, vocês fazem uma ação legal, vou comprar tal produto e vou mandar para vocês. Foi mandado, foi comprado e foi entregue. Muito bem-vindo. Bem, nós agradecemos muito aí a presença da Rosângela, da Deise, do seu Jurandir, porque esse bate-papo, esse é o Jornal Noroeste, através do Norocast, mas nós estamos aqui para levar as boas iniciativas, para mostrar esse projeto social que é muito bonito, o amor ao próximo em ação. Porque falar de amor ao próximo é muito fácil, né? Mas colocar em ação, a prática, esse exercício, isso tem que ser diário. Então que Deus continue abençoando vocês, o projeto de vocês, a vida, essa doação que vocês estão fazendo, que é muito mais que uma doação material, né? Então que vocês continuem tendo muito sucesso nesse projeto que é o Sopão do Bem. Há 9 anos aí ajudando inúmeras famílias. E nós agradecemos a você que nos assistiu, que chegou até aqui.
é um programa que tem oferecimento aí do Recanto Pet. Esse é o Neurocast, o podcast do Jornal Noroeste. Até a próxima.